Se nós pudermos dar um tema para essa mensagem, poderia ser resistir o dia mau. Amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aqui, depois nós vamos continuar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra, Senhor amado, e te pedimos, a Deus, a compreensão dela, Pai. Pedimos, a Deus, que os atributos do Senhor sejam manifestos aqui nesta noite mais uma vez. Já podemos sentir a Tua presença no louvor, já podemos sentir, Pai, a espontaneidade das almas, ó Pai, louvando e adorando o Senhor nesse lugar. E sabemos, ó Pai, que atraíram a atenção do Senhor para este lugar. Precisamos cultuar o nome que é sobre todo o Jesus. Nossa Deus, só Ele é Senhor deste lugar, só Ele é Senhor da nossa vida, Pai. Te louvamos pelos cânticos, pelas letras, ó Pai, ministradas aqui, pela abertura deste culto de adoração ao Senhor, meu Pai, por cada vida que o Senhor trouxe aqui essa noite. E também, Senhor amado, eu te peço, Senhor, tira todo o comichão dos ouvidos, ó Pai, que possamos entender qual é a vontade do Senhor nesta noite através da Tua palavra, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, me ajude a compreender para que eu possa transmitir o que está no Teu coração, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluia. Nós sabemos que Paulo, quando ele escreve as cartas aos Efésios, aos Filipenses, e também parece Filemon, Paulo, ele estava preso em Roma, né? E ele escreveu essas cartas, tanto que nós falamos sobre Filipenses na semana passada, e sabemos que Paulo, assim, ao invés de ele reclamar, ao invés de ele falar das coisas as lutas que ele passava, ele glorificava o Senhor, ele glorificava a Deus pelas cadeias que ele era aprisionado. Ele glorificava a Deus pelos problemas, ele glorificava a Deus por tudo, né? Tanto que, por muitas vezes na nossa vida, nós só queremos ganhar. Ele já nasce, se o pai não ensinar, a mãe não ensinar, o nasce de posse dele. É importante para a criança nova, os pais ensinar e compartilhar. Os pais ensinar se tem um biscoito, dá metade para o outro, assim vai, é compartilhamento. Mas muitas vezes nós somos ensinados, ou até mesmo com um senso de posse, um senso de poderio, de forma que nós queremos só ganhar, e muitas vezes não sabemos perder, e não sabemos também passar pelo aquilo que Deus quer que nós passemos, como hoje nós já somos mais adultos e estamos em outro patamar, em nome de Jesus, amém? Então a gente vê isso, Paulo em tudo, né, dava graças, em tudo ele glorificava a Deus. É interessante porque Paulo ele diz assim, aquilo que para mim era perda, agora é lucro. Então aquilo que muitas vezes nós pensamos que estão perdendo, nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. Por quê? Porque em Deus, em Cristo, em nós, a vitória é certa pelo sangue de Jesus Cristo. Então não importa o momento, não importa aquilo que às vezes, né, a irmã Miriam contou o testemunho aqui, glorificado seja o nome do Senhor e tal, não é verdade? Bênção, estava atribulada esses dias, disse, eu não sabia de nada e tal, mas eu falei, Deus, só o Senhor para intervir nisso aí, não é mesmo? Mas a gente sabe que em Cristo nós somos mais do que vencedores, a gente sabe que Paulo escreveu nos Romanos, em 8:28, diz assim, que todas as coisas concorrem, todas as coisas, são algumas coisas, são algumas adversidades, não são alguns momentos, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os propósitos de Deus na nossa vida, né? Então, nós precisamos realmente servir a Deus, acreditando, os louvores que foram entoados aqui hoje, foram ministrados aqui hoje, tem tudo a ver com o que a palavra de Deus colocou no meu coração. Tem tudo a ver, se você prestou atenção, se você está ligado, você vai entender no final, né? É verdade, Pedro, amém? Então assim, tudo, né? Nós precisamos saber que Deus está no controle da nossa vida, precisamos saber que Deus tem um controle de todas as coisas. Daniel, a Bíblia diz que Deus ainda comanda os céus e a terra, e debaixo da terra.
Deus ele não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da minha vida, Deus não perdeu o controle dos propósitos que Ele tem. Eu estou dizendo que aquilo que a boa obra que o Senhor começou, Ele mesmo vai terminar em nós. Aquilo que começou, o Senhor não te chamou para você morrer numa praia. Deus não te chamou para você desanimar. Nós ministramos o hino aqui hoje assim, não foi? E nada vai nos parar, nada vai nos parar. E é muito gostoso cantar enquanto está todo mundo na unção aqui. Eu senti o Ministério do Louvor hoje todo muito à vontade, dançando na presença do Senhor, é verdade? Mas e na hora das provas, na hora que você está sozinho lá fora, você e Deus, e na hora que você está passando por onde? Como é que é o relacionamento? O pastor ministrou aqui sobre intimidade, que muitas vezes lá fora estão deturpando essa palavra. Deturpando, levando para o lado sexual da coisa, mas e a intimidade sua com Deus? Segundo o que nós conhecemos, Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso em Roma, e alguns historiadores dizem que ele estava preso a um soldado romano. Então ele não estava só preso, ele estava preso com um soldado romano, para que ele não fugisse de forma nenhuma. E Roma, ela dominou a região ali por mais de 100 anos, 110 anos aproximadamente. Então Roma tinha todo o poder, tinha, como eu falo, as decisões todas eram dela. Tanto que o povo era escravizado pelo Império de Roma. Por isso eles esperavam um que viesse libertar o povo de Roma. E eles esperavam um rei que viesse com toda a pompa de um imperador, de um governante, né, que fosse acima de Roma. E não veio Jesus, né? Naquela simplicidade dele, não entrou numa carruagem, não entrou em cima de um carro de guerra, mas veio sentado um filho de uma jumenta, um filhote ali entrando. Na verdade, nada disso não estava entendendo. Eles não entendiam como um salvador, como como todo o povo daquelas regiões ali, né? E Paulo agora preso e amarrado com um soldado romano. Então eu imagino que Paulo ele tem essa dissertação ou discernimento sobre a armadura de Deus, baseada na armadura do soldado romano, porque não tinha isso com os soldados de Israel, não tinha. Mas eu creio que aqui o discernimento dele foi olhando para aquilo ali e inspirado pelo Espírito de Deus, não é verdade? E sabendo que tudo que Paulo escreveu foi canônico. Tudo que Paulo escreveu foi inspirado por Deus. Não teve nada que tiveram que tirar. Não, isso aqui não foi inspirado por Deus, não. Sabe por quê, irmãos? É porque Paulo viu Deus. Paulo teve experiência com Deus. Paulo em cima de um animal ali, ele viu, o Senhor apareceu para ele de maneira que ele ficou cego. Então ele não tem uma experiência de alguém contar para ele, uma experiência de alguém falar para ele. E muitas vezes essas pessoas que se não verem, se não virem os sinais, se não apalpar como o próprio Tomé, o próprio Tomé, não vão acreditar. E nós até discutimos isso ontem, falando sobre a palavra, as escrituras ontem, e falando que bem-aventurados foram os que viram, não aqueles que tiveram que pegar para acreditar, tiveram que ver. Diz que mais bem-aventurados foram os que Paulo tinha uma experiência tão grande com o Senhor, porque ele não foi simplesmente uma pessoa que foi ensinada, doutrinada, muito pelo contrário, ele conhecia muito bem das leis, ele conhecia muito bem a letra, ele conhecia muito bem idiomas, ele conhecia muito bem cidadania, ele conhecia os direitos civis dele, é verdade? Mas uma coisa ele aprendeu, como ele mesmo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu alcanço para o alvo. Aquilo que ele falava assim, não importa o que eu aprendi até ontem, não importa quem eu era até ontem, eu quero ser uma nova pessoa em Cristo a partir de agora. E isso era a luta dele diária. E é interessante porque ele em tudo ele tirava um proveito, em tudo. Não é verdade? Eu imagino agora ele preso, ele olha aquele soldado ali,
olha as armaduras, olha as vestimentas dele, ele começa a escrever Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Olha aí. Por que na hora que nós estivermos passando um pouco tenebroso, né? Por que nós não começamos a olhar algumas coisas que nós podemos tirar proveito nisso? Mas muitas vezes nós só olhamos para o problema. Nós só olhamos para as dificuldades, olhamos simplesmente para as nossas limitações humanas e falamos assim, não vou dar conta, eu vou morrer. Uma coisa é você ser simplesmente ter uma coisa espiritualmente falando, de não acreditar que Deus pode fazer através de você. Hoje foi ministrado aqui na abertura do culto, você é filho, você não é bastardo. Você é filho, você tem todos os direitos. O herdeiro com Cristo Jesus, em todas as promessas de Deus, em Abraão, serão benditos todos da terra, todos os filhos da terra. Através de quê? Através da promessa da fé. Não através da promessa da religião. Não através da promessa de uma letra, de alguém escrever alguma coisa. Não, pelo contrário. Deus, na verdade, Deus detesta religiosos. Se fosse para ter religiosos, ele não teria abominado as religiões da época, os amorreus, os fariseus, os heveus, os heteus, e assim vai. Havia todas as religiões naquela época. Ele abominava isso porque ele está muito acima disso. Deus tem um projeto muito maior na nossa vida. Nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouco da palavra de Deus, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Mas nós só aprendemos se nós abrirmos nosso coração para o Senhor falar conosco, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, aquilo que Deus tem preparado para nós. Ontem, o Henrique pregou aqui para os jovens, eu fiquei sabendo que foi uma bênção, para a glória do Senhor Jesus, né? E eu falei com ele, já tinha falado, Henrique, vai pregar um dia, uma quinta-feira, ele falou, não, daqui a pouco, né? Vamos devagar e tal, né? E ele falou uma coisa comigo que é verdade, pai, não é fácil você conhece Deus da mensagem, quando você conhece o Espírito de Deus que te ensina e te faz lembrar todas as coisas, meu irmão, a mensagem vem ao nosso coração de uma maneira por fé. A mensagem veio, eu observei o pastor Nário ministrando aqui e tal, né? O pastor Nário corre na veia dele, não é sangue, é adoração. Entende? Eu conheço o Nário há aproximadamente 9 anos já, 10, né? 9 anos, né? Uns 9 anos que nós conhecemos, né? Casado já tem 7, né? É muito esperto, né? 2 anos e pau, né? Mas não é, o Nário passa por dificuldades, passa por prova, mas o tempo todo ele está glorificando o Senhor. Não é verdade? Tem irmãos aqui na igreja que passam por prova, passam por dificuldade e tal, mas já chega aqui na igreja e fala assim, glória a Deus, aleluia, não vou falar meu nome, entendeu? Passa por dificuldade, passa por prova, está trabalhando hoje, não vou falar meu nome. Mas o tempo todo, glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Eu sei que tem pessoas aqui, nosso meio ainda assim, mas tivemos pessoas que o Senhor já recolheu para a glória, não é verdade? Sempre rindo. Aquele sorriso pernambucano, também não quero falar o nome. Mas todo mundo amava e ela abraçava todo mundo da mesma forma, mesmo carinho. Por quê? Porque eu corria na veia dela, meu irmão, não sangue dela, mas impregnado da vida dela. Palavras não vão ser falácias, não vão ser pedradas que vai apagar a nossa visão com Deus. Quando isso está impregnado em nós, você transpira adoração a Deus, você transpira temor a Deus, você transpira testemunho. Por que nós temos isso, irmão? Nós verdadeiramente seremos testemunhos de Jesus. Porque quem não tem essa experiência nunca vai ser testemunho de Jesus. Ele vai ser uma testemunha lá no trabalho dele, ele vai ser uma testemunha lá no emprego dele, na escola, e vai ser isso. Mas quando ele transpira isso na sua veia, a luta era tão grande com Paulo e é diferente. Você fala assim, é diferente, Paulo é Paulo, eu sou eu. Não, Paulo tinha as mesmas paixões que nós tivemos, ou que temos. Mas Paulo resistia firme, com convicção. Paulo resistia a cada tentação. Tanto que ele diz assim, olha, aquilo que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero é o que eu faço. Porque fazer o que você quer é muito fácil. Você não está fazendo nada para Deus. Mas fazer o que você não quer
Quem está entendendo? Paulo ele é inspirado por Deus o tempo todo. Não andou com Jesus, mas teve experiência com Jesus. Mas teve experiência do sobrenatural, ao ponto de ter que debater com Pedro acerca da lei, acerca da circuncisão. Não é verdade? É como se nós tivéssemos falado assim: olha, nós só vamos adorar agora com as mãos para cima, ou vamos adorar com as mãos para baixo, ou vamos tocar de costas, vamos louvar de... Não, meu irmão. Paulo ele trazia consigo uma experiência assim que nós só vamos ter se nós tivermos contato com Deus. E nós estamos numa época que nós precisamos verdadeiramente termos mais contato com Deus do que com esse mundo. Nós precisamos buscar mais a santidade de Deus, mais a comunhão com Deus do que com esse mundo. E Paulo, quando ele começa escrevendo essa parte aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, ele traz assim algo tremendo. E ele diz assim, olha, né, que no versículo 12 que acabamos de ler, ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Ele está falando assim de toda a hoste de autoridade do mundo espiritual tenebroso, contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo trouxe a existência aqui com autoridade e nunca se ouviu falar isso antes na Bíblia. No Velho Testamento não tem nada a respeito disso. Então foi algo que Deus trouxe para Paulo para nos deixar escrito. A nossa luta contra o vizinho, contra o síndico do prédio, contra o patrão, contra o empregado. A nossa luta é contra principados e potestades. Então quem tem que sair da sua vida, do seu caminho, dos seus negócios, da nossa casa, é o diabo e os seus demônios. Ou opositor, adversário, como queiram. Paulo traz isso à existência, irmão, porque a luta é tremenda. E quando nós não entendemos isso, nós começamos a guerrear um com o outro, irmão contra irmão, irmã contra irmã, ministério contra ministério. A igreja tal eu não gosto, fulano de tal eu não gosto. É verdade? É como se nós estivéssemos em uma batalha, todos nós estivemos em uma batalha com o mesmo processo, com o mesmo objetivo. E nós vamos batalhando, a espada cortando aqui e tal, e de repente um olha para o outro e fala assim: não gostei do seu cavanhaque. Aí eu falo assim: o problema é seu. Está entendendo? Ninguém entendeu, não? A nossa luta, irmão, tem que ser uma. E de repente um olha para o outro e fala assim: não gostei do seu cabelo, não gostei da sua blusa, não gostei disso e tal. Aí o diabo fala assim: verdade, não gostou mesmo não. E o diabo começa agora a lançar os dardos inflamados. E por isso, se você tem a mente fechada em Cristo, nenhum dardo inflamado chegará na sua vida, porque você vai ter discernimento. Então você pode ter certeza que tem uma unha do diabo. Onde tem qualquer resquício de confusão, de divisão, ou diz que me disse, você precisa parar e orar e repreender, e o diabo vai bater retirada. É isso? 1 Pedro 5, 7. Ele diz assim, olha, 5, 6 em diante. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, irmão amigo, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos, eu já falei isso aqui, o leão
é o animal mais... Não é. Mas é intitulado o quê? O rei da selva, não é isso? Por que ele é intitulado Rei da Selva? E ele não é o mais forte da selva. Tem muito mais animais mais fortes que o leão. Mas por quê? Porque o senso dele de ganância, de gula, de fome, é tão grande que ele luta para atingir um alvo, pegar uma presa e comer e destroçar. Então o senso de fome dele, a avareza de comida que ele tem e tal, transforma que ele seja um animal temente, que traz temor ali na selva. Mas ele não é o animal mais forte. Então é isso. O inimigo, ele brama, ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar, mas resistir-lhe firme na fé. Então o diabo bateu na tua porta, o diabo está vindo contra a sua vida. Resiste na fé, resiste. Resiste, para eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, e você tem autoridade para isto. Não é só o pastor, não é só o apóstolo, não é só o sacerdote, meu irmão. Todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor da sua vida tem autoridade no nome que é sobre todo nome. O diabo é criatura, o diabo não passa de um pitbull com a corrente na mão do seu dono. E às vezes Deus permite uma folga para nos provar. Ali, se você ler Deuteronômio capítulo 8, o Senhor prova o povo, prova o caráter do povo, permitindo eles passarem por todas as aflições para ver onde o coração deles estava. Mas Deus saciou a vontade deles, Deus saciou a fome deles, Deus saciou as vestes, os sapatos, Deus saciou tudo. Mas no capítulo 8 de Deuteronômio, Deus permitiu passar por aquelas provas, permitiu passar pelo deserto para experimentar o coração do ser humano. Aí você fala assim: meu Deus, mas eu estou passando por tanta prova, meu irmão. Você pode ter certeza, você está no dia mau. Eu sempre preguei isso aqui, porque todo homem nascido de mulher, sendo crente ou não, um dia ele passa por um dia mau. Não estou profetizando isso sobre a sua vida. Se você não passou, infelizmente você vai passar. Para você aprender a depender mais de Deus, e Ele vai te dar vitória. Né? Quem nunca passou por um deserto aqui? Se você nunca passou, já passou por deserto, Vamos passar para Deus, para buscar a presença do Senhor, para falar com Deus. Na verdade, eu ganhava muito bem quando eu fui para ser internado ali. Eu falei: Deus, se o Senhor existe, eu queria que você falasse comigo. Aí o Senhor falou: o quê? Você quer falar com você? Quer falar comigo? Então fala comigo só no deserto. Se você quiser falar com Deus, vai para o monte. Mas se Deus quiser falar com você, vai te levar para o vale. Se Deus quiser falar com você, vai te levar para o deserto. É ali que Deus fala. Não é verdade? Aleluia. Então aqui Paulo no versículo 13. Olha o versículo 13 tremendo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos ombros com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quando eu falei do versículo de Deuteronômio 8, é uma manifestação do que nós temos no nosso coração. É aquilo que muitas vezes Deus permite a gente passar por uma prova, passar um dia mal, para expor do nosso coração. Você quer experimentar, quer ver uma pessoa, conhecer uma pessoa, né? Dê poder a ela ou dê
Dê poder a ela. Anda com ela. Vai jogar bola. No futebol você conhece quem é crente. No futebol você conhece quem é crente. Sabe por quê? É porque na igreja você só está no louvor, adoração. Mas lá no futebol, lá na pelada, fui cortar cabelo sexta-feira, estou vendo os jovens conversando ali. Lá no salão, lá em Lagoa Santa, não é nada aqui. Então, aí o menino que eu estou cortando cabelo disse que até hoje ia apresentar criança na igreja, vai à igreja e tal. Aí depois eu converso com lá e falo assim, lá no futebol é outra coisa, né? É outra coisa. Há muitas coisas que acontecem na vida do ser humano e fala assim, isso aí é um acidente, qualquer coisa assim. Realmente acredito em acidentes, acredito que muitas vezes a pessoa mas a maioria das vezes, quando acontece é porque já está no caráter da pessoa. O caráter dela ainda não foi forjado em Cristo. Muitas coisas que a gente vê. Então Deus muitas vezes Ele prova para ver verdadeiramente onde está o seu coração. Tremendamente, né? Os próprios discípulos faziam, mas Paulo perseguia, Paulo matava, Paulo ajudava, não sei o que e tal. Né? E o próprio Jesus disse para ele assim, Atos 6, ou Atos 9, me fugiu aqui agora, né? Dizendo assim, este é um vaso escolhido. Né? E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas por que tantas provas eu estou passando? Por que tem um dia mau? E quando nós falamos em dia mau, também não é um dia, é um período. Quando a Bíblia diz assim, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, eu sempre digo que a noite é um período de treva, um período de prova. Não é verdade? Mas sempre nós vamos saber que tem um dia, tem uma hora para começar e uma hora para encerrar. O dia mau é um período, tem um dia para começar e um dia para encerrar. Não é verdade? São dias maus que a gente passa, mas a gente passa quando estivermos revestidos da armadura de Deus. Guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, guardar os nossos olhos, guardar os nossos braços, não é verdade? Guardar as nossas caminhadas. Né? É interessante, quando Deus fala para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo, é terra santa. Ele está falando com Moisés assim, deixa os seus costumes lá embaixo, é coisa nova. E o Evangelho da Paz é algo que você não tira. Onde você for, você está alicerçado, embasado na palavra de Deus. Pastor, eu posso fazer, tem uma pessoa aí que quer investir 500 mil reais, eu vou entrar só com o meu conhecimento, e quer me dar sociedade de 30%, 50%, né? Ora para mim para ver se é da vontade de Deus. Se você tiver na palavra, você não precisa nem pedir para ninguém para orar. Se a pessoa não for crente, você já descarta na primeira conversa. Você não vai se colocar sob o jugo desigual. Você vai estar alicerçado na palavra de Deus. Quando Jesus chama os discípulos para orar, ele não fala com os discípulos, se não podeis orar nenhuma hora comigo. Né? Ele fala assim, a sequência ele fala, vigiai e orai. Ele não fala, vamos orar e depois vigiar, não. A primeira coisa ele fala, vigiai e orai. Por quê? Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. O inimigo não brinca de ser sucumbir à nossa fé. Outra coisa interessante, capítulo Deuteronômio 8, 17, né? O Senhor diz assim, o Senhor prova o povo, capítulo 8 de Deuteronômio, prova o povo, sabe onde está o coração do povo, e no 17, versículo 17, capítulo 8 de Deuteronômio, o Senhor adverte o povo, Deus prova, Deus capacita,
e fala assim, para que depois vocês não venham dizer que foi os seus braços que fizeram prosperar. 8:17. Então, quando o Senhor nos permite passar o dia mal, o Senhor nos capacita, mas nós temos que saber que tudo veio dele, não é capacidade nossa. Irmãos, quinta-feira, o sistema de ar-condicionado aqui, os cabos saem do quadro ali atrás, o quadro ele passa dentro do tubo ali fora, depois dentro da grade, tubo da grade, e vem no quadro principal da CEMIG, a chegada aqui. Quinta-feira, chovendo e tal, acho que o fio já estava desgastado, tal, pegou fogo. Sexta-feira eu vim para cá, veio eu, Henrique, irmão André, e depois o André teve que sair, já era 7 horas da noite, e eu estava aqui. O Henrique, 9 horas foi embora, tinha que pegar a esposa, botando trabalho, 8 e pouco, 9 horas, e já tinha passado todo o cabo, já tinha instalado, mas é como não tem experiência, eu tenho conhecimento, mas não tenho experiência. Se você ligar funciona e não estava funcionando, e não conseguia funcionar, e eu testava e mudava a fase, nada, e tudo, e eu não sei porque eu cheguei nesse ponto de falar isso, mas eu sei que deu 10 horas da noite mais ou menos, eu falei com o Senhor assim, falei, Deus, é isso aí, não é meu braço. Eu falei, Senhor, eu vou dormir na igreja, vou passar a noite aqui na igreja, se o Senhor não me ensinar qual é o fio que eu tenho que ligar agora. Porque até agora eu fiz pelo meu conhecimento e não está dando certo, o ar não está gelando. Quem inverte as fases, se inverter uma fase, o compressor não liga. Liga aqui, não liga lá embaixo. Lá atrás tem uma máquina enorme, para quem não sabe. Aí eu falei isso. E comecei a orar e falando com o Senhor, não é meu conhecimento, não é a minha capacidade, não é meu intelecto, agora é o Senhor mesmo. Sempre é Ele, mas eu quis enfatizar isso, como muito espiritual, ouça. Porque os demônios, irmãos, eles ficam ao derredor, tentando trabalhar os nossos objetivos, a nossa fé, a nossa caminhada. Ao derredor, ele só vai chegando se você dá legalidade, der legalidade. E quando eu falei isso, o Senhor me instruiu na hora, muda a segunda chave, muda a terceira chave, liguei e funcionou. Cheguei em casa às 11 horas da noite, sexta-feira. O dia todo, bem dizer aqui. Colocamos lâmpada aqui no corredor, bem instalada agora, tudo. Fizemos um negócio bonito, né? Mas aí Deuteronômio 8:17, eu falo assim, isso não vem de mim, é de Deus. Amém? Tudo que você fizer, tributa a honra e a glória a Deus. É isso que eu queria chegar com esse testemunho. E a gente, irmão, tudo que a gente fizer, nós temos que fazer o seguinte, está na mão do Senhor. Está na mão do Senhor. A nossa vida precisa estar na mão do Senhor. Se a sua vida estiver na mão do Senhor, meu irmão, você vai ser um canhão na frente do... eu estou falando de canhão de arma. Não é um 38, um 12, não. Vai ser um canhão para destruir as fortalezas e sofismas que o diabo tem colocado no nosso meio, na nossa vida. Que a nossa arma, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados. Segunda-feira travamos uma batalha tremenda, mas Deus deu vitória. Tremenda. Segunda-feira eu e o Henrique tivemos que ir em São Paulo resolver um negócio. Fui para São Paulo. Que nós travamos, o Senhor deu vitória em tudo. Quarta-feira estávamos aqui clamando, orando pelo ministério, quarta noite. Quinta-feira estávamos aqui, ontem aqui, sexta, ontem também, hoje também. E você fala assim, mas você é o pastor. Não, nós somos iguais e todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Nós somos iguais. O que você tem feito para Deus? O que nós temos feito? Porque o dia mal, fala assim, agora acabou, não estou nem aí para Deus não. Eu não vou fazer mais nada. Não é verdade? Eu só vou fazer agora se Deus me der isso, me der aquilo. Deus tem um propósito em tudo, irmãos. Eu estou aqui hoje saudável, mas tenho um corpo todo arrebentado de batalha espiritual. Eu estou mancando. Ficar me subindo em cima de escada aí é batalha, isso é batalha, porque eu mexo, eu gosto de fazer isso e tal. Por quê?
É porque todas as vezes que nós quisermos fazer alguma coisa para Deus, o diabo está ao derredor e está querendo roubar, matar e destruir. Mas nós temos um que anda conosco. Nós temos alguém que anda conosco, que detém toda a força de Satanás, que é o Espírito Santo que está em nós. Ele pode rugir como leão, feroz, faminto, querendo tragar sua vida. O próprio Pedro, quando estava discutindo com Jesus, Jesus falou assim: Pedro, sabe o que vai ser com a tua vida? Outra versão diz: peneirar a vida. Mas eu interferi, Pedro. E não é sua força, Pedro. Não é verdade? Irmãos, o povo teve tanta experiência no passado com Deus. O povo viu fogo descer dos céus e consumir cidade inteira. O povo viu Deus abrir uma cratera e engolir muitos homens ali. O povo viu Deus trazendo juízo na terra. Aí fala no Novo Testamento, o povo viu Deus matar Ananias e Safira dentro da igreja. O povo viu isso acontecer. E mesmo assim não fortalecia no Senhor. E mesmo assim reclamava de tudo. E mesmo assim era tão normal o juízo de Deus, que Pedro fala assim, os discípulos, né? Senhor, quer que nós oremos aqui, desça fogo do céu e acaba com essa gentalha aí? Acaba com esse povo? Ele falou assim: não, meu filho, não desce fogo do céu não, nem ora não. Eu posso pedir quantas legiões de anjos foram necessárias, 7 legiões, se não me falha, memória de 6.300 cada legião, não é verdade? Ele falou: eu posso pedir 12 legiões de anjos, e Deus manda, Jesus falando isso. E ele falava de 12 legiões, 6.300 anjos cada legião. Em 1 Reis 19, um anjo desceu e matou 158 mil adversários uma noite. No dia seguinte, sabe o que é 153 mil cadáveres? Então, meu irmão, Deus tem potência. Então, isso menos religião. Precisamos dançar na presença do Senhor com a alegria da alma. Precisamos ser como Davi, não como Mical. Quando nós temos impregnado em nossa vida, meu irmão, Cristo em nós, aí verdadeiramente falamos assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo diz assim: aquilo que para mim era lucro, agora é perda, porque ele se renova no Senhor. Aleluia. Estevão, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele não era metade, ele não era médio, ele é inteiro. Cheio do Espírito Santo, está levando pedradas de todo lado, meu irmão. Não era pedrinha, não, era pedras com mais de 300 gramas, 500 gramas, 1 quilo, e sendo apedrejado ali. Ele simplesmente não via quem mandava pedra, nem quem atirava, e falava assim: eu vou te pegar depois, você acerta comigo. Nada, ele só viu uma coisa: os céus abertos, o Senhor assentado no trono. Os dias maus, ele vem para preparar sua fé, não é para te derrotar. Talvez a gente tenha tantas preocupações, tantas coisas. Às vezes você, né, mãe Leusa, precisa de um diagnóstico médico. Vamos orar. O Senhor vai liberar mais anjos e vai dar vitória, como deu para Daniel ali. Agora, se é propósito de Deus, às vezes Deus quer fazer um milagre em nós não queremos que Deus faça esse milagre, porque nós acostumamos com as coisas naturais, nós acostumamos com a matemática, nós acostumamos com as ciências exatas, e milagre não se calcula, milagre não se soma, milagre não se imagina, milagre é algo que não tem um parâmetro. Milagre acontece. Amém? Resistir ao dia mal vai nos levar para mais perto do Senhor. Aleluia. Mas se nós formos pensar, Jó capítulo 13, 15, Jó, ele fala assim, o Jó estava no pior dia da vida dele. Irmãos, sabe o que é um homem perder a família? Perder os filhos. Perdeu os filhos, perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu as criações, perdeu a fazenda, perdeu tudo. E no Jó capítulo 13, versículo 15, ele diz assim: ainda que o Senhor me mate,
Ele é fiel. Meu Deus! Ao dia mau de Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram por um dia mau, foi dia mau. Nós muitas vezes falamos assim, não, está falando mal de mim, está falando mal de mim, não sei o que e tal. Meu irmão, foi... Está lá Pedro perguntando para Jesus, como é que vai ser a morte dos colegas aí? E João, como é que vai ser a morte? Jesus respondeu friamente para ele, o que te importa, Pedro? Você tem com isso o quê? Uns vão derramar sangue, outros não. Né? A maioria deles se partido ao meio, esquartejado, decapitado. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que hoje, se fosse tempo de João Batista, não cortava só a cabeça de João Batista. Cortava os braços, as pernas, arrancava os olhos, esquartejava João Batista. Sabe por quê? Porque parece que o temor de Deus está caindo. A dependência de Deus, a ciência se evoluiu. Daniel capítulo 12 diz que a ciência evoluiu de uma maneira tão grande que realmente, né, as crianças hoje estão nascendo sem parâmetro de família. Por quê? Porque os computadores, tudo tem tomado lugar de educação. A ciência tem atrapalhado muito também. Ajuda muito. Ajuda muito. Muitas descobertas, muitas coisas abençoadas por Deus através da ciência, da tecnologia. Não é verdade? Não. Mas quantos aqui deram um celular novo para criança, seu filho esse ano? E quantos aqui compraram uma Bíblia de R$100 para eles? Quantos? Quantos que chegaram, fizeram um financiamento, 10 parcelas no celular, Deus 15. Eu não estou falando que Deus está falando no meu coração. Mas realmente tiveram R$100 e compraram uma Bíblia boa, não é aquela Bíblia de capa de evangelismo que a gente realmente dá na rua, assim, porque vai para o evangelismo e o volume é grande e fica caro. Mas para o seu filho, você tem que dar uma Bíblia de estudo muito boa, muito boa, muito boa. Tem uma Bíblia boa em casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi dia mau. Aquele foi o dia mau deles. Eles não puderam adorar, eles não queriam adorar a estátua de Nabucodonosor, e agora eles mandam aqueles 3 jovens para a fornalha acesa, enriquecida de fogo ali 7 vezes mais. O dia mau deles, sabe o que eles falaram no dia mau deles? Senhor, tu me abandonaste? Não, eles falaram assim, ainda que o Senhor não os livre da fornalha de fogo, nós ainda continuaremos a adorá-lo. Amém? O dia mau de Jó, o dia mau de Sadraque, Mesaque e Abednego, o dia mau de Daniel ser impedido de orar. Aí o dia mau de Daniel, o que acontece? Lança Daniel na cova de leões. O dia mau de Daniel, o Senhor dá vitória para ele, sabe por quê? Ele continua fiel ao Senhor, fiel ao Senhor. Talvez as pressões do seu trabalho, a pressão da sua empresa, você é dono, você é talvez empregado também, ou patrão, seja o que for, não é verdade? Qual o testemunho que você tem dado? Nós vivemos num país muito grande, verdade ou não é? A pessoa não precisa ter chamado, mas muitas vezes prega tão bem, porque a facilidade é muito grande. Tem muita informação, tem liberdade nesse país de ouvir, pregar e ler, estudar sobre Bíblia, sobre Deus. É verdade? Uma coisa é ouvir falar, a outra coisa é viver. Uma coisa é pregar, a outra coisa é viver. Uma coisa é você falar de, a outra coisa é você ser de. É diferente. Quem é de Deus aqui dê glória a Deus. O dia mau para Davi, quando fugia de Saul. Salmo 23, ele declarava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi fazendo tudo que era bom, pensando no reino, e Saul querendo matar. Agora Saul vai atrás de Davi e joga uma lança nele, de maneira que se ele não sai fora, pegava no peito dele, no rosto dele, sei lá, matava na hora. O dia mau dele, o que ele fez? Permaneceu fiel a Deus. O dia mau dele, ele poderia muito bem, quando estava escondido na caverna ali, e Saul entrou para aliviar o ventre, ele poderia ter matado Saul, você acabou. Mas ele sabia que ele não poderia tocar no juízo de Deus.
Saul foi levantado por Deus. Né? O Jamal, o tempo todo, Salmo 16, versículo 3, 4, também Salmo 116, né? Tantos outros como Elias, Josué, Jeremias, Josafá, né? Nós não sabemos o que é um dia mau. Muitas vezes nós não sabemos o que é um dia mau, porque nós pensamos em dia mau só na hora que a conta atrasou, ou a ligação toda hora tem em casa, ou o filho está doente, tal, pensando que isso é dia mau. Não, isso não é dia mau. Isso aí, meu irmão, muitas vezes são ou escolhas, ou planejamentos, ou aquilo que nós mesmos arrumamos com a nossa própria mão. Né? Um dia mau foi um dia que eu assisti, eu já passei alguns dias maus, muitos, mas todos Deus me deu vitória. Né? Um dia mau para mim foi o dia que eu pedi a pessoa que eu mais amava. Amava muito a minha mãe, muito, muito. Eu tinha 6 meses de convertido. Né? Tem coisa que eu tenho que voltar aqui, porque tem gente que não sabe. Você vai falar assim, já ouvi isso 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, não tem problema. Mas respeita quem não conhece. Então, quando eu estava na oficina do meu pai, aquele dia à tarde, 2 horas da tarde, o telefone tocou e falou: Robson, corre na sua casa, sua mãe passou mal. Eu corri até minha casa, cheguei na minha casa, já tinha levado para o hospital, estava no Odilon Bé, no André Cavalcante, Alberto Cavalcante. Quando eu cheguei, minha mãe assim, sua mãe já faleceu, está lá no... Minha esposa sempre soube que minha mãe era muito importante para mim, muito. O meu amor com minha mãe era muito grande, muito grande. Né? E eu cheguei naquele necrotério, deitei em cima do cadáver da minha mãe. Deitei em cima dela e profetizei como Eliseu profetizou sobre o filho da Sunamita. E falei: Deus, o Senhor pode voltar minha mãe agora, para a glória e louvor do teu nome. Minha mãe estava perfeita hoje de manhã. Naquele dia, pela manhã, minha mãe passa lá na oficina do meu pai, no Carlos Prates, que ela tinha levado minha sobrinha no pediatra, ali na rua Três Pontas. E eu estava na oficina, ela passou, brincou com todo mundo, mexeu com todo mundo. Quando foi isso, era 11 horas da manhã, meio-dia. Quando foi 2, 3 horas da tarde, ela teve um infarto fulminante. Aquele foi um dia mau. Aquele foi um dia mau. Mas eu declarei no mundo espiritual: eu sei que o meu Redentor vive e que a seu tempo levantará a meu favor. E ele me encheu de tanta graça que eu sustentei a minha família, eu sustentei o meu pai, meus irmãos ali, dando graça para todos eles, sabendo que minha mãe cumpriu o tempo dela, mesmo sendo com 57 anos de idade. São dias maus. São dias maus que nós passamos, nós não escolhemos, mas nós temos que saber que em tudo precisamos glorificar a Deus na nossa vida. Você já espera alguém, quando alguém já passa algo que é verdade. Tem um irmão que já faleceu também aqui, que era daqui. Um dia me ligou de madrugada, me acordou de madrugada e falou assim: Pastor Robson, perdi o meu filho agora. Aquilo para mim foi um baque. Falei: o que você está falando? Meu filho bateu o carro e morreu agora, 3 horas da manhã. Depois ele veio a falecer também, com enfermidade, né? Já tem mais tempo. São dias maus que realmente nós misturamos os dias maus com a dorzinha de barriga, os dias maus com a dorzinha de dente, os dias maus com a conta que não conseguiu pagar, os dias maus porque não passou na faculdade, os dias maus porque o emprego não saiu, os dias maus. Não, isso não é dia mau. Isso aí Deus está provando a sua fé. Isso Deus está querendo saber onde está o teu caráter de Cristo. Aleluia. Talvez você fale assim: porque o senhor não sabe que eu tenho que pagar amanhã. Não me fala também não. E se eu te falar, você vai chorar. Não sabemos. Não tem perseguição, meu irmão. O pessoal pode falar, gente. Na oficina do meu pai. E eu ficava muito tempo na oficina lá, eu ficava quase todos os dias, bem dizer, à noite ia para o seminário, para não ficar em casa, eu ficava lá
com meu pai ajudando a administrar e tal. E um dia chega alguém lá e começou a falar mal de pastor, e meu pai, é verdade, pastor tudo é ladrão. Aí eu cutuquei meu pai e falei assim, pai, eu sou pastor. Eu já era pastor naquela época. Ah, mas você é diferente. Aí o rapaz que não sabia ficou todo quadrado e tal, né? E ele era baixinho, eu já sou alto. Pensei assim, vou te dar um socão da cabeça. Você respeitar, não é verdade? Aí meu pai, não, mas não sei o que e tal. Eu falei, não, pai, não concorda com esses camaradas, não. Pode ter, mas tem eletricista bandido, tem mecânico bandido, tem engenheiro bandido, tem advogado bandido, mas tem tudo. Mas o senhor tem que olhar para o fruto que você criou. E ele concordava. Ele falou, é verdade, você é diferente. Eu falei assim, então não fale mais de pastor, pai. Não fale mais de pastor. Não fale mais de crente. É verdade. Um dia eu entrei num bar onde meu sogro sempre ia lá bater papo com os amigos dele, os expedicionários ali no Caiçara, e um dia um daquele dono do bar, tudo amigo dele, naquela época dos pracinhas ali e tal. Então meu sogro sempre ia lá jogar um baralho com ele, sei o que e tal, e não demorava muito não. Um dia eu fui lá, aí o dono daquele bar falou para mim, assim, ele falou assim, você é pastor, né? Agora eu sou. Ele falou assim, ó, interessante, Gedeon não gosta de pastor, não, mas fala bem demais de você aqui no bar. Eu falei assim, glória a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, o diabo anda rugindo como leão, então você começa a observar as coisas que te amedrontam, que te dão incerteza, mas você precisa ouvir as coisas que te dão certeza. Então não ouça toda a voz, não dê crédito a toda a voz. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Ouça a voz do Espírito, ouça a direção de Deus. Aleluia. Deus tem um plano em tudo. Deus tem um plano. Pastor Anderson, Deus te ama de uma maneira tão grande. Não é porque você é bonito e inteligente, não. É porque os seus antepassados pagam um preço e pagaram um preço pela tua vida. Meu irmão, uma aliança no céu que nem Satanás e seus demônios podem romper com ela, não. O que você sabe, irmãos, é vaidade. O que nós sabemos é vaidade. Importa o que nós temos diante de Deus. Quem somos diante de Deus? Deus vai experimentar o seu caráter de Cristo. Não é verdade? Quando você é de Deus, irmão, quando você tem Deus no seu coração, os dias maus não sai da tua boca palavra profana, não sai da tua boca palavra de baixo calão, não sai da tua boca palavra de baixo meretriz. Meretrício? Não sai. No trânsito, às vezes você brigar, você manda o cara ler o Salmo 119, vai ler o Salmo 119, rapaz. Ou então leva na brincadeira aí, deixa para lá, deixa para lá. Estou encerrando, falta 15 minutos só. Aleluia. Vocês já pensaram, nós queremos ser discípulos de Jesus, não queremos? Você está certo que você quer ser discípulo de Jesus? Qualquer coisinha você está reclamando. Olha os discípulos de Jesus, o que eles passaram. Não é verdade? Chega uma mãe desavisada lá e fala com Jesus assim, ô Senhor, deixa meus filhos ficar um à tua direita e outro à tua esquerda. Ele nem sabia que estava profetizando que os meninos iam ser ladrão, que ficasse à direita e à esquerda de Jesus. Ela falou assim, olha, você me pede uma coisa difícil. Resumindo aqui na minha tradução, né? Quem vai ficar da minha direita e à minha esquerda são dois ladrões, dois bandidos, mas um vai arrepender. Né? O lugar que Deus quer que você esteja não é aquele que você quer, é onde Ele quer que você esteja. É diferente. Né?
Outra mulher chega para Jesus e fala assim: Senhor, bem-aventurado os 6 que te amamentaram. E ele falou assim: bem-aventurado aquele que ouve minha palavra e obedece. Não é verdade? Alguém puxou para Maria ali: oh, bem-aventurado os 6 que te amamentaram. Ela falou: não. Bem-aventurados que creem, bem-aventurados que andam segundo as minhas palavras. Bem-aventurado, aleluia. Sabe o que eu estou vendo aqui hoje nessa igreja? Deus levantando profetas neste lugar, Deus levantando pregadores neste lugar, Deus levantando homens e mulheres cheios do poder da intimidade de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eclesiastes 12, estou encerrando, versículo 1. Salomão adverte os jovens. Eu lembro assim: jovem, alegre-te, jovem, no dia da tua mocidade, mas lembre-te que de tudo prestará. Então nós podemos ser quem nós somos, mas nós ele assim, né? Antes que venham os dias maus, na verdade, ele continua falando isso. Lembre do Criador, lembre do dia da tua mocidade. Quer dizer, ele estava assim: fortalece o Senhor antes que os dias maus venham. Nós estávamos comentando uma coisa interessante, já abri um parênteses aí, que hoje muitos velhos dos Estados Unidos, muitos já de terceira idade lá, morrem sozinhos. Estava comentando isso ontem, anteontem, não sei. Onde nós passávamos muitas vezes assim pelo trânsito lá e olhava para o carro do lado assim, tinha um homem de 90, 100 anos dirigindo, né? E os tubos saindo do nariz dele e o oxigênio no banco do passageiro, amarrado com cinto de segurança. Aí você está dirigindo, olha assim, parece que está vendo até algo assim, bem diferente, né? Um homem de mais de 90 anos, isso é normal nos Estados Unidos, normal. E muitas vezes estão sozinhos, eles moram sozinhos, vão para o lugar sozinhos. Por quê? Porque eles já não, desde cedo, eles acostumaram a colocar o filho para fora com 16 anos de idade. Vai viver sua vida. Então eles ficam sozinhos, né? Não, meu irmão, nós temos que aproveitar a nossa mocidade. Nós temos que aproveitar o tempo de Deus na nossa vida, né? Antes que cheguem os dias maus. E quando nós tivermos, né, pastor, velhos, bem mais velhos, né, pastor Martino? Os nossos filhos vão cuidar de nós. Você vai precisar de alguém, né? Você está com essa vitalidade toda, você está com essa força toda, está, né, pisando a cabeça do inimigo e tal, mas daqui a pouco você vai precisar de alguém te exigir. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Sabe por quê? Porque o dia mau às vezes vem. Isaías 60, versículo 1 e 2 diz assim: as trevas, assim, eu estou resumindo o versículo, depois você leia por do tempo. Isaías 60, versículo 1 e 2: as trevas encobrem a terra, os dias maus encobrem a terra. E está acontecendo isso hoje nessa terra, nesse planeta nosso, não é verdade? Rumores de guerra o tempo todo, pode implodir uma guerra a qualquer momento, só o Senhor para nos guardar. Mas diz assim: mas sobre ti vem levantando o sol da justiça. As trevas encobrem a terra, mas sobre ti levantará o sol da justiça. Então, meu irmão, permaneça firme na presença do Senhor, que ainda que venha dia mau, você permanecerá de pé. Dia mau é para posicionamento espiritual. E aí nós estamos preparados? E no versículo 14, diz assim, para encerrar: estáis pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. E no versículo 18, ele diz assim: orando em todo tempo com toda a oração e súplica, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia. Olha só, o tempo que nós tivermos com qualquer dificuldade, parado, seja o que for, se você está desempregado, está passando por um momento, seja o que for, aproveite esse tempo para buscar de Deus o que Ele tem, o que Ele quer, o que Ele preparou para você já. Vamos colocar de pé e vamos orar. Dá para... Pode glorificar a Jesus, toda honra e glória a Ele.
Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos toda a honra e glória, Pai. Nós, ó Deus, colocamos diante dos teus pés, ó Pai, Deus, todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que nessa noite, Pai, o Senhor, Deus, abra o entendimento dos teus filhos, ó Pai. Venha trazer, Deus amado, revelações dos céus, ó Pai. Entendimento, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor permitiu acontecer, meu Pai, nesse dia mau. Em nome de Jesus, nesta noite, entra com provisão, Senhor. Meu Deus, que desça dos céus, ó Pai. Meu Deus, a bênção, Senhor, que a tua filha precisa, o teu filho precisa nessa noite. Seja cura na alma, seja cura no espírito, Pai, Senhor, no físico. Em nome de Jesus eu te peço, Pai amado. Deus, transforma agora, Senhor, toda maldição em bênçãos, ó Pai. Meu Deus, joga por terra toda a obra do inimigo, meu Pai, todo principado e potestade, toda a obra, Senhor, todas as hostes da maldade, Senhor, do mundo tenebroso, por terra agora, em nome de Jesus. Todo levante do inimigo, toda encomenda nas cachoeiras, nas matas virgens, joga por terra agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Passa, Senhor amado, Deus, como uma vassoura de fogo neste lugar, Pai. Deus vai queimando, Pai, toda obra de pombagira, toda amarração, tudo aquilo que levou o nome deste casal, deste homem, dessa mulher, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, joga por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Transforma, Deus, segundo a tua palavra, em Neemias capítulo 13, versículo 2. Transforma toda maldição em bênçãos nessa noite. E nós renunciamos todo pacto com o inimigo, renunciamos toda legalidade com o inimigo nessa noite. Renunciamos em nome de Jesus Cristo tudo que não provém do reino da luz, tudo que não provém do teu reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos por tudo. Sustenta a tua igreja, sustenta-nos, ó Deus, na tua presença, Pai. Nos dê graça, Senhor, a cada dia. Renova nossas forças, cura o físico, tira essa dor, tira esse cansaço, esse estresse, em nome de Jesus, ó Pai. Deus amado, envia bons clientes, ó Deus, para que esse profissional liberal, ó Deus, abre portas de emprego, Senhor amado. Multiplica, Deus, Senhor, a sabedoria para administrar o dinheiro também, ó Deus, e prospera também os teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor amado. Não deixe faltar em nossa mesa o pão de cada dia, Pai. Deus, para o nosso físico, como a tua palavra é para a nossa alma, Pai. Nós oramos, a Deus, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, que estão de longe, Deus, pela internet, participando deste culto, Pai. Deus, visita-os nessa hora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nós agradecemos. Amém. As palmas glorificam o nome do Senhor mais uma vez.